E o fato da gente ser independente, da gente correr atrás, da gente fazer acontecer, né, não depender, não gostar e não depender de outra pessoa, faz com que a gente reflita muito quando a gente permite com que outras pessoas entrem na nossa vida. Isso é muito importante. Olá pessoal, você está no canal Na Rua das Ideias, no quadro Dirigindo Histórias. Eu sou Francisco Ferreira e estou viajando agora com a Bruna de Oliveira, conhecida também como Bruna Vero. E aí, Bruna Vero, tudo bem? Tudo bem, Francisco? Bom dia! Bom dia! Mas conta pra nós aí, por que Bruna Vero? Eu trabalho numa empresa de provedor de acesso à internet, né? E eu não morava aqui em Juiz de Fora, eu era na verdade eu sou natural de Petrópolis, mas eu morei durante 10 anos em Mar de Espanha, fica uns 60 quilômetros daqui de Juiz de Fora, mais ou menos. E nessa cidade são 13 mil habitantes, pequenininho, né? Só 13 mil, Mar de Espanha? 13, em torno de 13 mil. Acredito que hoje em dia não deve nem chegar a isso, é pequenininho, uma cidade acolhedora. Conhecida aí pelo pessoal pela cidade do Carnaval, cidade da alegria. Carnaval de lá são bons? Isso, carnaval de rua, né? Tem blocos. Você já participou de carnaval? Já participei muito. Na minha época de solteira eu participei muito, é bem divertido. Sim. Então eu fui pra Mar de Espanha e lá as pessoas são conhecidas pelos familiares, né? E é engraçado que eu costumo dizer pra minha família que eles ficaram conhecidos através de mim. Embora eles já moravam uma vida inteira, porque todo mundo que você pergunta: ah, Bruna, que Bruna? Ah, a Bruna que trabalha ali embaixo. Não sei, a Bruna da internet, a Bruna da Vero. Enfim, fiquei como referência aí. O nome da empresa virou meu sobrenome. Tem quanto tempo mesmo você está trabalhando para a Vero? Vai fazer 10 anos agora, em setembro, dia 14 de setembro. A Vero é uma boa empresa para trabalhar? Sim, excelente. Você não ia falar mal da Vero aqui? Não, não, mas de fato, né? Não tem, teria incoerência, né? Eu estar 10 anos, quase 10 anos em uma empresa, se fosse ruim, né? Eu lido diretamente com o público, trabalho com vendas, faço a parte administrativa também, tenho uma família abençoada. Você me contou, Bruna Vero, que a sua mãe faleceu, você tinha 18 para 19 anos. Isso, 19. Isso mesmo. E de lá para cá, então, você está com 29 anos, né? Isso, recém-completados. Recém-completados, e de lá para cá você mora sozinha. Isso. E eu optei por morar sozinha, por ser independente, buscar minha independência, correr atrás, não depender de outras pessoas ou familiares. É um desafio, ser mulher, morar sozinha, pagar seu aluguel. Como é que é esse desafio? Que mexe dentro de você, tudo isso? A gente precisa trabalhar muito a parte emocional, né? Ser constante, ter bem claros os objetivos, o que você quer alcançar, o que você vai fazer, o tempo todo em alerta, principalmente, porque não é fácil. Por exemplo, por que você não mora em casa? Optou por um apartamento. Embora não seja, mas traz uma sensação de segurança morar em apartamento. Pelo fato de ter vizinhos mais próximos, né? Exatamente. Pode ser que não seja, porque hoje em dia tá tudo muito perigoso, mas traz uma sensação de segurança a mais pra gente. E o fato da gente ser independente, da gente correr atrás, da gente fazer acontecer, né? Não depender, não gostar e não depender de outra pessoa, faz com que a gente reflita muito quando a gente permite com que outras pessoas entrem na nossa vida. Isso é muito importante. Sim. Porque o início tudo são flores, e a gente só conhece a pessoa quando de fato é o fim do relacionamento. Então, para que a gente não venha sofrer frustração, né, tristezas ou coisas piores, como agressões, né, relação à vida, relacionamento tóxico, né? Exatamente. A gente tem que observar bastante e só permitir com que novas pessoas entrem na nossa vida se de fato você estiver feliz sozinha e não dependendo que a outra pessoa traga felicidade para você. Muito bem. Faculdade está fazendo? Sim, inclusive esse foi o motivo de eu vir para Juiz de Fora. Sim. Eu classifico a minha vida como ciclos. Quando eu perdi minha mãe, eu tive que iniciar um ciclo, uma jornada. Eu realizei o primeiro sonho dela,
que se tornou meu, que era ter a casa própria. Olha que beleza. Com 21 anos eu estava assinando os documentos da minha casa própria. Hoje eu tenho ela lá em Marta Espanha, ela está alugada, que me ajuda a pagar, né, fazer os pagamentos do meu aluguel aqui. E o segundo sonho que eu precisei adiar naquele momento, que eu não tinha espaço naquele momento para isso, mas nunca foi uma coisa que eu falei assim, não vou fazer, não vai dar certo. Eu só precisei pausar. Era ter a minha formação acadêmica superior, né? E aí as coisas foram passando, o tempo foi acontecendo, eu nunca esqueci. E uma coisa que eu sempre levo na minha vida sempre faço e levo, é a fé em Deus. Eu sempre orei a Deus, pedindo com que Ele abençoasse os meus planos e que se fosse os dele, que fosse abençoado. E de fato, no tempo certo, no momento certo, na equipe certa, com pessoas certas, eu consegui a minha transferência da Vero para cá, continuo trabalhando na Vero aqui e estou fazendo a minha faculdade em administração, para a honra e glória do Senhor. Parabéns, Bruna Vero. E qual recado você deixaria para quem está nos assistindo, principalmente para as mulheres aqui de Juiz de Fora, as mulheres de Marta Espanha, né, as mulheres do interior? Eu talvez não classifique para mulheres em si, mas para pessoas, né? Para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, né? A relação de sempre acreditar e não desistir. Sobretudo, ter fé, independente da religião. Ter uma crença, né? Crer em algo, não se abster em eu apenas, sou apenas eu. Crer numa algo divino, numa força maior. A minha crença é única em Deus. E tudo que eu faço na minha vida, antes, durante e após, seja para agradecer, para pedir, para reclamar até mesmo com Deus, porque eu tenho Ele como meu amigo. Então a gente desabafa com o nosso amigo e não é diferente do que eu faço com Deus. Então é sempre colocar nas mãos dele e ter uma ação mediante isso. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero, igual o meu caso, eu quero ir para Juiz de Fora. Eu vivi uma vida tranquila em Marta Espanha, na minha zona de conforto, né? E eu pedia muito para vir para Juiz de Fora ou para outra cidade, para que eu tivesse condições de efetivar minha faculdade, de concluir, de ter o meu ensino superior e dar prosseguimento na minha vida, na relação profissional que eu almejo. Só que a vinda para Juiz de Fora me trouxe vários ônus, não foram só bônus. E aí toda vez que eu passo por uma dificuldade aqui, eu agradeço a Deus, porque Ele me deu o que eu pedi. E isso é um caminho. O que está acontecendo de ruim, eu não posso ver como algo ruim. É um caminho que Ele está me permitindo passar para que eu alcance o que eu pedi a Ele. Então, sobretudo, independente, em tudo que você vai pedir não vai ser só bônus, vão ter os ônus também. Mas ainda assim agradeça, né? Porque é o caminho que você precisa trilhar para conseguir chegar no seu objetivo. Então é basicamente isso. Por isso que eu não intitulo para mulheres, e sim para pessoas. Tá bom, Bruna Vero, a Bruna de Oliveira, né? Isso mesmo. A vulga Bruna Vero. Isso mesmo. Muito obrigado por ter participado aqui do podcast do canal Na Rua das Ideias, o Dirigindo Histórias, aqui com Francisco Ferreira. Muito obrigado a você que está assistindo. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe a história da nossa colega. Um abraço.